Tem gente que perde muita grana em apostas, embora nem todas envolvam dinheiro. Um cara da Nova Zelândia perdeu parte de sua identidade em um jogo de pôquer. É que o acordo previa que o perdedor teria que mudar oficialmente de nome. Então, o azarado mudou sua identidade para Full Metal Havoc more juicy and intelligent than Spock and all the superheroes combined with Frost Nova. O nome é tão estranho que nem compensa ser traduzido, mas não foi barrado. Segundo as autoridades do país, ele é totalmente legal, pois não excede o limite de caracteres. Dizem que o pedido foi recebido em 2010 e que o solicitante pagou todas as taxas necessárias e preencheu a papelada toda. Boa notícia! O cara não precisa viver sua vida inteira com um nome tão comprido. Ele pode pedir para ter de novo o antigo, só que terá que pagar a taxa de novo. Não subestime seu rival jamais. Um homem perdeu $10 mil por causa de um erro. A história é a seguinte: havia 2 jogadores profissionais de pôquer, Howard, que era vegetariano, e David. Este então propôs uma aposta. Se o rival comesse um hambúrguer, ele lhe daria $10 mil. Howard comeu um hambúrguer 100% bovino e sugeriu outra aposta. Ele sabia que David detestava azeitona, então o desafio era comê-las. Ao contrário do oponente, David não podia comer o que não gostava. Assim, Howard ganhou $20 mil por ter comido. Que hambúrguer caro, hein? Um londrino apostou uma bolada dizendo que o fim do mundo aconteceria antes do término dos anos 2000. Ei, em que ano você está vendo esse vídeo? Deixe um comentário. De qualquer forma, aposto que é bem depois de 2000. Só tem uma coisa que eu não entendi ainda. Se o cara fez uma aposta sobre o fim do mundo, que implicava no fim de tudo, inclusive da agência de apostas e do próprio cara, bem, como ele receberia o dinheiro? Um dia, Theodore Geisel, um escritor, e Bob Cerf, um editor, fizeram uma aposta. O editor apostou $5 que o escritor não conseguiria escrever um livro com 50 palavras ou até menos. Bem, Theodore, mais conhecido como Dr. Seuss, ganhou, e o resultado foi seu livro Ovos Verdes e Presunto. Você pode achar que ele trapaceou, já que apesar de a obra ser curtíssima, ainda tem mais de 700 palavras. Sim, tem mais de 50 palavras, mas Cerf só usou 50 para escrevê-lo. Então, mesmo para um leitor que não fala inglês, só é preciso aprender 50 palavras para ler. O livro anterior do autor foi O Gato de Chapéu, no qual ele utilizou apenas 236 palavras. Todas as que foram usadas em Ovos Verdes e Presunto eram em sua maioria curtas e tinham apenas uma sílaba, com uma única exceção. Anywhere é a mais comprida. Ah, e o livro é cheio de rimas. Uma vez em 2009, o universo estava conspirando a favor de Patrícia de Mauro, que decidiu tentar a sorte jogando craps. Era a primeira vez que ela fazia aquilo. Pode parecer um jogo simples de dados, mas não é. Há um monte de regras, e a mulher tinha uma amiga ao seu lado que ia explicando as normas e procedimentos. O jogo começou. A cada vez que ela lançava os dados, apostava que não tiraria a soma 7. E fez isso 154 vezes seguidas. E em todas isso não aconteceu. O curioso é que, estatisticamente, o 7 é o número com mais chances de aparecer. Aqui está o motivo. O mínimo que se pode obter ao se jogar 2 dados é 2. E o máximo é 12. Só tem um jeito de tirar 2. Um em cada. Há 2 jeitos de tirar 3. 3 de tirar 4. E daí por diante. Sacou a lógica? Você já adivinhou quantas formas existem para a soma dar 7? Pois é, são 6 combinações possíveis. 7 é o pico, e aí a quantidade descende. Então são 5 combinações para obter 8 e só uma de tirar 12. Thomas Cover, um professor de estatística de Stanford, calculou que a probabilidade de Patrícia apostar contra o número 7 154 vezes seguidas era de 1 em 56 trilhões. Naquele dia, ela acabou tirando 7, mas levou mais de 4 horas. Mesmo assim, dizem que ficou 7 dígitos mais rica. Sorte de iniciante. Aqui está outra aposta maluca feita nas Ilhas Britânicas que acabou virando um presente de aniversário. Fred Craggs, de Yorkshire, estava comemorando seu 60º aniversário e resolveu jogar 50 pences no resultado de uma corrida de cavalos. Esse valor equivale a pouco mais de R$3 hoje, e era uma aposta combinada para 8 cavalos. As chances eram bem menores que as de Patrícia de Mauro, apenas 1 em cada 2.800.000.
E cá entre nós, uma aposta assim parece ser impossível de ganhar. Mas Fred embolsou 1 milhão de libras, que equivalem a mais de 1.100.000 dólares. Sim, ele pôde se mimar com um monte de presentes. Curiosidade, entre os cavalos que o cara escolheu, havia 2 com nomes engraçados. Isn't That Lucky? Não tem tanta sorte. E A Dream Come True, a realização de um sonho em tradução literal. O que acontece se alguém propuser uma aposta 20 minutos antes do jogo acabar em um time que está perdendo? Essa pessoa certamente perderá dinheiro. Mas houve uma exceção. No Reino Unido, um jogador anônimo colocou 100 libras em resultados combinados. Todas as equipes nas quais ele confiou estavam perdendo, e havia pouquíssimo tempo antes do fim das partidas. Mas um milagre aconteceu, pois 20 minutos depois, essa pessoa ficou 650.000 libras mais rica. Sim, todas as 8 equipes nas quais ele jogou ganharam. A probabilidade era de 1 a cada 6.500, então é o que eu disse. Foi mesmo um milagre. Em 1989, um galês fez uma aposta estranha. Um dia, o cara entrou em uma agência e apostou sobre alguns eventos aleatórios que, segundo ele, aconteceriam no futuro. E até definiu um prazo, antes do novo milênio, em 2000. Então, aqui está a lista das previsões. Para começar, acreditava que a famosa banda de rock U2 permaneceria unida. A probabilidade era de 1 em 3. Depois, ele tinha certeza de que uma novela australiana chamada Neighbours ainda estaria sendo exibida na televisão britânica. Ela começou em 1985 e em 1989, quando a aposta foi feita, já estava no ar havia 4 anos, o que é bastante tempo. As chances eram de 1 em 5, mas mesmo se o galês tivesse dado um prazo maior, venceria da mesma forma. A produção foi exibida até 2022, com 38 temporadas e quase 9.000 episódios. Ele também fez uma aposta em outra novela chamada Home and Away, veiculada desde 1988. Além de ainda passar no ano 2000, ela continua no ar até hoje. As chances eram de 1 em 8. Sim, parece que o cara entendia de programação de TV, pois também incluiu a novela EastEnders em sua lista. A probabilidade era de 1 em 5, e adivinha só, ela continua sendo exibida desde 1985. A última previsão da lista dele era sobre o cantor Cliff Richards se tornar um cavaleiro. E de fato, em 1995, ele foi o primeiro roqueiro a receber um título de cavalaria. O artista teve esse reconhecimento por causa de sua contribuição para obras de caridade. As chances totais dessas previsões eram de 1 em 6.479. E em 2000, o galês ganhou cerca de 253.000 dólares, o que se acredita ser a maior aposta de novelas da história. O mais legal é que no início, em 1989, ele só pagou cerca de 40 dólares para fazer as previsões. Ou seja, teve um baita lucro em um jogo de 11 anos.